Olá, pessoal, eu me chamo Marcos. Estarei com vocês hoje com o módulo de teoria de montagem, falando a respeito do gabarito, tá? Do gabarito, podemos falar então de gabarito de montagem, podemos chamar ele de gabarito de conferência, podemos chamar ele de gabarito de medidas. Então, ele tem uma série de informações aí que nós podemos utilizar dentro da ótica, tá? O gabarito é uma ferramenta muito importante para nós, porque nós conseguimos conferir medidas e conseguimos conferir também informações importantes a respeito da lente, informações a respeito do bloco e informações a respeito das medidas. Começo aqui com vocês, olha, falando a respeito da teoria de montagem no gabarito de conferência. Aqui no gabarito, olha, nós temos o gabarito, propriamente dito, né? Ele é dividido em partes, então aqui nós temos as partes que fazem referência ao diâmetro. Então, essa parte aqui, ela faz referência ao diâmetro das lentes, ou o diâmetro dos blocos, o diâmetro no geral, aqui que nós podemos observar nessa medida. Quando nós falamos de diâmetro, nós estamos trabalhando essas medidas que estão aqui. Nós temos 80, 85, nós temos o 70, 80, nós temos o 70, 75, temos o 65, 70, que são representados onde? São representados por essas linhas aqui, olha, por esses círculos que fazem referência a esses tamanhos. Tá? Então, depois eu vou demonstrar para vocês colocando uma lente em cima para vocês entenderem como é esse processo de identificação, como deve ser feito esse processo de identificação no gabarito de diâmetro das lentes. Também temos outra informação importante aqui, olha, do alinhamento horizontal. Então, nessa seta vermelha, nós temos o alinhamento horizontal. Aqui nessa seta vermelha, nós temos a colocação, ou seja, nós temos a posição correta da colocação das lentes. Então, quando nós vamos montar um óculos, principalmente uma lente multifocal e uma lente astigmata, nós temos que ter muita atenção em relação ao eixo horizontal. Dentro desse eixo horizontal, nós podemos identificar a posição dos meridianos, nós podemos identificar a posição também da altura de montagem superior, inferior, podemos identificar aqui se ela está posicionada acima ou abaixo do que ela necessita estar. Então, é através dessa observação que nós vamos ver a posição ideal para a montagem do multifocal, também dos astigmatismos, quando nós temos aqui a necessidade de uso do gabarito. Outra informação que nós temos também, aqui dentro do gabarito, é a conferência, olha, da cruz de montagem do multifocal. Então, nesse espaço aqui, nesse azul, nós temos a cruz de montagem do multifocal. Esse é o local correto, essa cruz de montagem é o local do posicionamento do eixo visual do cliente. Ou seja, é o local onde nós vamos colocar o centro óptico dessa lente para o cliente ter o alinhamento visual junto com o alinhamento do centro óptico. Diferente da lente de visão simples, em que nós não temos essa cruz de montagem. Na lente de visão simples, nós levamos em consideração apenas esse centro aqui. Tá? Aqui vai ser o centro óptico da lente de visão simples. Diferente de quando nós falamos, então, de uma lente multifocal. Tá? Nesse caso da lente multifocal, essa medida passa a ser um prisma. Essa medida passa a ser o intervalo, ou passa a ser a distribuição, o início do corredor progressivo. Tá? Então, aqui, quando nós falamos de multifocal, é o espaço onde vai ter o início, o começo do corredor progressivo.
Então, aqui nós começamos a identificar ela como a base prismática do início do corredor progressivo. É a partir daí que nós vamos ter a posição, o corredor, o desenho mais aberto, mais fechado, é a partir daí que nós vamos trabalhar o corredor progressivo do cliente, o corredor progressivo dessa lente. Outra informação também, nós conseguimos trabalhar nessa mesma imagem a conferência, olha, da altura de montagem ou da altura da película em que ela está posicionada. Aqui nós temos uma observação, ó, deixa eu marcar o nome disso para vocês. Deixa eu apagar aqui, fazer uma marcação melhor. Então, aqui, nesse ponto específico, marcar aqui, ó, nesse ponto específico, nós temos o quê? A marcação de conferência da altura de montagem, ou melhor, a altura de fabricação da lente. Ou seja, é aqui que nós vamos identificar o corredor progressivo da lente. A partir dessa medida aqui, nós vamos conseguir identificar qual é o corredor progressivo dessa lente. Por exemplo, pegamos aqui o centro dela, essa lente ela está desenhada para uma altura média de 17 milímetros. Olha, aqui tem a escala 14, 15, 16, 17, 18 milímetros na realidade. Aqui, olha, temos uma medida aproximada de 18 milímetros. Então, já sabemos que ela vai estar trabalhando uma altura ali média de 18 milímetros. Então, dependendo de como for colocada essa lente, dependendo do tamanho que tiver o desenho dessa lente, pode ser que ela apareça mais ou apareça menos no corredor progressivo. O corredor progressivo vai estar desenhado aqui, olha. O corredor progressivo de acordo com cada modelo, muito de acordo com cada modelo, ela vai ter o desenho do seu corredor progressivo, ou ele pode variar e vir para cá. Então, vai depender muito da lente, vai depender muito da marca, vai depender muito do tipo de material que vocês estarão utilizando ou que o cliente estará disposto a investir. Outra informação que nós temos aqui é a medida superior também. Nós conseguimos identificar nessa medida superior a quantidade de lente na parte superior que vai sobrar da montagem. Então, aqui nós conseguimos identificar o quanto de lente na parte superior vai sobrar para o cliente poder ter o campo visual de longe. Tá? Vamos entender aqui basicamente o desenho, o corte do corredor progressivo. Vamos ter aqui o campo intermediário, vamos ter o campo de perto, a hipérbole de perto, e esse corredor todo aqui, a parte superior. Mas temos que imaginar que o aro vai estar em alguma posição. O aro, o desenho dessa lente pode ser assim, olha. Ela pode ter esse formato. Então, aqui dentro nós vamos ter o campo visual. Essa lente aqui, ela vai conseguir, de acordo com a medida que nós temos aqui, olha, vai sobrar 14 milímetros de medida superior, 14 milímetros de superior para essa lente. Então, aqui nós temos essa possibilidade também no gabarito de montagem. Temos a opção também, dentro do gabarito, olha, de fazer a medida, essas medidas específicas aqui, olha, das marcações. Então, posicionando o óculos nesses pontos, eu consigo fazer a medida, a conferência, na realidade. Consigo conferir DNP, DP ou DNP, consigo identificar a altura de montagem, levando em consideração essas medidas inferiores aqui. Então, aqui eu tenho a altura de montagem, ele já montado, eu consigo identificar qual a altura que ele está. Aqui também eu consigo identificar o espaçamento, a ponte, a medida de ponte, a medida de aro. Então, aqui eu consigo identificar todas as medidas necessárias na conferência da lensometria. Tá? Então, são medidas, é um gabarito bem interessante vocês terem e saberem como ele funciona,
para exatamente conferir essas medidas. Esse desenho dentro do gabarito, esse desenho específico aqui, olha, cada lente corresponde, tem o seu desenho correspondente, tá? Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma Kodak, a Kodak dentro do modelo específico. Aqui nós temos a adição desse multifocal. Aqui nós temos a marca, que também vem desenhada na lente, depois ela sai, a hora que vocês passam o produto de removedor de marcação. Temos aqui a cruz de horizontalidade, temos aqui o prisma, o ponto prismático, e temos aqui a cruz de montagem. Lembrando sempre que esse é o olho direito, de montagem. Esse modelo aqui, ele vai para o olho direito, ele é inverso quando vocês vão conferir ele de frente. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, de uma forma mais interativa, vamos dizer assim, como que isso vai funcionar. Aqui eu tenho o desenho, tenho vários desenhos, na realidade, eu montei isso aqui para poder mostrar para vocês como seria. Vou abrir uma pasta, uma folha nova aqui, e vou trabalhar com uma das observações. Vou pegar essas daqui, e vou trabalhar com uma das observações, que seria qual? Eu tenho uma lente, então essa lente aqui, tem duas lentes na realidade, eu tenho aqui uma lente multifocal, eu tenho aqui uma lente visão simples. E vou trabalhar essa lente multifocal, essa visão simples, para vocês identificarem a importância que tem o gabarito de conferência. Então, vamos entender que eu sobrepondo a lente, ou colocando a lente, olha, em qualquer lugar que eu colocar essa lente, ela vai aceitar a minha montagem. De acordo com o diâmetro, ó, qualquer local que eu colocar, ela vai aceitar a minha montagem. Mas o que é importante para nós, o que nós temos que levar em consideração? O eixo horizontal e também temos que levar em consideração a DNP, as medidas de DNP, a ACO. Então, nós temos que levar essas medidas em consideração quando vamos montar. Por isso que nós temos a medida horizontal, que é a DNP, e por isso que nós temos a medida vertical, que é a altura de montagem. Mas aqui, com o diâmetro da lente, olha, nós conseguimos entender que consigo colocar a lente, aqui seria o limite dela, consigo colocar a lente em qualquer posição. Tá? Nesse caso específico, visão simples. Olha, coloquei ela posicionada, visão simples. Aqui nós temos o ponto do centro óptico. Essa marcação aqui, olha, nós temos que aqui é o centro óptico. Já essa posição aqui, nós temos a posição de alinhamento horizontal. A outra possibilidade é trabalhar o multifocal. Do mesmo jeito, levando em consideração as medidas, trabalhar multifocal. Então, aqui eu consigo montar, dependendo de como esteja montado o óculos, eu vou montar aqui para vocês vários modelos aqui para a gente poder trabalhar. Espera aí. Então, aqui, olha, nós temos uma montagem de um visão simples e temos uma montagem de um multifocal. No visão simples, nós podemos observar que existe o quê? O eixo, o alinhamento do eixo visual com o centro óptico. E nós podemos observar também o alinhamento horizontal. Independente de ser um visão simples, um visão simples de astigmatismo, de miopia ou de hipermetropia, é necessário que tenha essas observações. E esse centro óptico, olha, essa parte específica vai coincidir com quem? Vai coincidir com o alinhamento visual que vocês viram na parte de anatomia, na parte de fisiologia, na parte de musculatura ocular. Então, aqui vocês vão entender a utilização daquele estudo dentro da correção óptica. Já desse outro lado, nós temos a representação de um multifocal. Aqui nós temos a representação de uma lente multifocal, em que nós temos que levar em consideração o centro óptico também, só que, nesse caso, o centro óptico que nós vamos trabalhar, o alinhamento do centro óptico, acontece na cruz de montagem. É na cruz de montagem que nós vamos alinhar o quê? Alinhar o eixo visual com
o centro óptico da lente. Lembra lá que eu falei no anterior, quando nós falamos de centro óptico, quando levamos em consideração o centro óptico na lente multifocal, nós estamos falando da cruz de montagem. Quando nós falamos de cruz de centro, igual está nessa seta aqui, nós estamos falando de divisão de prisma, nós estamos colocando ali o divisor do efeito prismático, onde vai nascer o corredor progressivo dessa lente. Tá? Então, esse desenho aqui, ele representa, essa imagem representa o multifocal montado. E eu vou perguntar para vocês assim, qual a altura de montagem desse óculos? Ou então eu vou perguntar assim para vocês, quais as medidas desse óculos? Nós não sabemos. Olhando assim a olho nu, lógico que nós podemos utilizar uma escala, lógico que nós podemos utilizar a régua e ter essas informações. Mas nós também podemos fazer essas conferências no gabarito. Então, no gabarito, gabaritando essa lente, nós chamamos esse processo de gabaritar. Gabaritando essa lente, nós vamos ter todas essas informações de volta na marcação. E podemos até remarcar a lente. No gabarito, nós conseguimos remarcar a lente montada. Para quê? Para ver se ela coincide com as marcações, com as medidas necessárias da montagem. Automaticamente você consegue remarcar, você consegue refazer essas marcações na lente para poder identificar onde que ela está, como que está a montagem dela. Aqui nesse outro exemplo, olha, a visão simples, montagem do visão simples, a montagem do multifocal, dentro de uma distância, de uma altura X, aqui na realidade não sei qual é a medida que está montada aqui, não sei qual é o DNP que está montado aqui, o cliente simplesmente comprou, nós montamos, está de acordo com o que foi pedido. Mas veio do laboratório assim. Aí eu pergunto, está correto, não está correto, tá, como que está a altura, está dentro da necessidade? É aí que nós vamos fazer o gabarito da lente para poder identificar se ela está correta ou não. Nesse outro exemplo, olha, nós temos uma medida que está diferente dessa. Olha a diferença dessa daqui. Nós temos a diferença dessa altura aqui, olha. Olha a altura que está posicionada essa cruz de montagem e olha a altura que está posicionada essa outra cruz de montagem. Essa diferença, essas medidas diferentes, deixa eu ver se tem outra. Essas medidas diferentes é o que nós conseguimos fazer na conferência do gabarito. Utilizamos o gabarito da seguinte forma. Deixa eu limpar isso aqui para vocês. Limpei aqui. Vou lá tentar mostrar para vocês de uma forma que consigam entender melhor aqui o gabarito. Então, aqui nós temos um desenho de um gabarito. Nós temos um desenho aqui daquilo que eu utilizei para passar a informação para vocês. Basicamente, consiste em centrar a armação nessas medidas aqui, olha. Aqui está fazendo a divisão como se fosse a nossa ponte, como se fosse a ponte nasal, e nós posicionamos aqui para identificar onde estão as medidas. Por exemplo, observando aqui nesse gabarito, eu consigo identificar essa anotação aqui, olha, a DNP dele 31, no olho direito, e consigo observar também a DNP do olho esquerdo, olha, 32. Então, daqui eu já consigo tirar DNP 32 e daqui eu já consigo tirar DNP 31. Consigo observar também a altura de montagem. Olha só onde está a altura de montagem. Ela vem daqui até aqui. Então, ela está 1 milímetro de diferença. A altura de montagem aqui, essa lente está montada com 24 milímetros de altura. Se eu faço a marcação, pego a nossa canetinha e marco novamente a posição em que ela está, eu vou aqui, olha, pego a canetinha, marco aqui, essa aqui passa a ser a minha
ACO. Então, com essas medidas, com essas marcações, eu consigo trabalhar depois no quadro lateral para ver se está de acordo, se está com a medida necessária. Então, é muito importante para você identificar também aqui, olha, a horizontal dessa montagem. Olha como está a horizontal dessa montagem. Opa, deixa eu fazer um risco reto aqui. Olha a horizontal dessa montagem. Está perfeitinha, está correta. Vocês observam até que está um pouquinho fora aqui, olha. Eu posicionei o óculos fora, ó, mas o alinhamento está correto. Não é difícil, pessoal. É muito errado, mas também não é difícil vocês encontrarem variação grande aqui. Olha, montagem assim, eu já peguei montagem, não estou falando em treinamento, não, estou falando de ótica mesmo, que já vi montagem nessa posição. Imaginem, o alinhamento, a conferência do alinhamento estava na diagonal, o que não é aceitável, é inaceitável dentro de ótica montagem assim. Por quê? Vamos pensar assim, no que isso pode influenciar? Pode influenciar que o campo visual está aqui, a pessoa provavelmente consiga enxergar, se o olho estiver nessa posição, estiver nessa posição aqui, dentro desse alinhamento, tá? Mas não seria esse o caso. E aqui nós temos, olha, o corredor progressivo. O desenho do corredor progressivo vai acompanhar, um pouco para mais, um pouco para menos, esse formato. Então, quando o cliente estiver olhando para baixo, ele não vai estar no campo que é o campo de leitura, não vai no campo que é o campo de perto. Ele vai estar pegando o quê? O efeito prismático produzido por essa diferença de eixo, e esse efeito prismático vai trazer para ele um resultado, que, lógico, não vai ser satisfatório. Se o cliente foi até uma outra loja, que foi esse caso, o cliente saiu de uma loja, de um concorrente amigo, e veio até a minha loja, até a nossa loja, para poder ver a respeito dessa medida, que ele não conseguia utilizar esse óculos porque estava muito. Então, olha a palavra que foi utilizada: desconfortável. É lógico que vai estar desconfortável. Vai estar desconfortável porque ele não está no corredor progressivo, ele não está no campo de perto. Aqui seria o campo de perto. Na realidade, ele tá pegando efeito prismático da periferia da lente, ou seja, tá vendo tudo flutuando, tá? Então, aqui, dessas medidas que nós fizemos, daqui nós já conseguimos ter uma noção bem, assim, resumida da importância que tem o gabarito. Tá? Podemos ainda pegar essa lente e conferir de uma outra forma. Podemos pegar essa lente e conferir, deixa eu apagar tudo isso aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Podemos conferir também pegando essa lente, essa montagem que nós fizemos, e sobrepondo, olha, na marcação. Vamos sobrepor a marcação que está feita aqui. Deixa eu jogar ela para trás, deixa eu jogar a armação para frente. Deixa eu jogar ela mais uma vez para frente. E com essa marcação aqui, olha, sobrepor e identificar qual é a posição correta dessa montagem. Olha o que está acontecendo. Os pontos coincidiram. Olha onde está esse ponto aqui, onde está esse ponto aqui e onde está esse ponto aqui. Os pontos coincidiram. Então, os pontos estão alinhados na posição correta para você, depois dessa marcação, trazer ela para onde? Trazer ela aqui para a conferência correta. Ah, mas Marcos, eu não tenho essas medidas, Marcos, eu não tô. Como que eu faço? Eu fiz a montagem do óculos, o óculos sumiu a minha bolinha que estava aqui, essa bolinha que não está mais. Apaguei tudo. Essa bolinha que está aqui não está mais, deixa eu jogar aqui para o lado. Ai, Marcos, essa bolinha de conferência ela já não está mais, eu vou por aqui, vou tirar ela. Ai, como que eu faço? Sumiu essa marcação aqui, é o óculos de uso do cliente. O que eu vou fazer? Eu preciso, o primeiro passo, eu preciso colocar essa armação no lensômetro, eu preciso colocar essa lente no lensômetro.
A partir do momento em que eu for para o lensômetro, que eu fizer a lensometria, eu preciso identificar o centro óptico no lensômetro e passar para a lente, tá? Então, você vai lá, afere a lente, vê qual é a dioptria da lente, centraliza ela, coloca ela na posição central e marca o pontinho lá que você identificou como sendo o pontinho central. Desse pontinho central, você já consegue traçar nele uma horizontal, olha. Daqui você já consegue pegar essa armação que tem o pontinho central e arrastar para onde? E arrastar para cá. A partir do momento que você arrasta e coincide os pontos, olha, você já consegue remarcar essa lente. Você já consegue ver que é aqui e que é aqui a marcação correta dessa montagem. Então você remarca ela e aí sim você pega com as marcações novas, você joga aqui na lateral. Deixa eu fazer isso aqui para ficar mais fácil. Separa aqui, pego aqui, aqui tem uma marcação, aqui tem outra marcação. Deixa eu juntar tudo para poder. Aí aqui eu venho, junto tudo e coloco, olha, na posição aqui em que eu vou conseguir conferir a linha aqui no centro da minha ponte e a linha onde que está a minha marcação. Então, observem, o que nós alteramos? Nós só alteramos o olho direito. Nós só mexemos no olho direito. Se vocês observam, olho direito, desculpa, só mexemos aqui no olho direito. Então, se vocês observarem, a única medida que foi alterada aqui, olha, é do olho direito. A do olho esquerdo continua do mesmo jeito. Lembra lá que tinha dado um pouquinho antes de 32 milímetros? É o que está dando aqui, um pouquinho antes de 32 milímetros. Mas aqui foi alterado. Aqui foi para 33. 31, 32, 33 milímetros. Tá? A altura continua a mesma, porque nós não mexemos na altura, nós mexemos simplesmente no alinhamento lateral, nós mexemos simplesmente no DNP. Desse lado aqui é a mesma observação, olha, no lado do multifocal é a mesma observação. Aqui eu consigo trazer de volta a representação, eu consigo desenhar na minha lente, olha, o campo de perto para demonstrar para o meu cliente, consigo desenhar na minha lente o campo de longe para demonstrar para o meu cliente e consigo também remarcar essa lente da mesma forma. Olha. Remarco a lente da mesma forma, identifico onde estão os pontos. Lógico que vocês não vão fazer risquinho, vocês vão pegar, vão fazer bolinhas, né? Vocês vão trabalhar com a forma correta, vai fazer a bolinha lá com a tinta, com o marcador, para vocês identificarem. E no que mais isso é importante? Isso é importante porque vocês conseguem identificar onde que está o campo de visão. Então, caso vocês vão fazer uma lensometria, eu consigo identificar, eu consigo saber que aqui deve ser feita a conferência de longe e aqui deve ser feita a conferência de perto. Então, aqui dentro eu vou ter longe e aqui dentro eu vou ter perto. Tudo que eu tiver ao lado disso, tudo que eu tiver para cá, tudo que eu tiver para cá, tudo que eu tiver aqui no meio, vai ser diferente da posição em que eu tenho nessas marcações. Isso aqui vai ser diferente, por exemplo, do que eu tenho nessas marcações aqui de longe e perto. Aqui vai estar o meu longe, aqui vai estar o meu perto e aqui vai estar o meu intermediário, dentro dessa observação. Lógico que o longe vai estar aqui, o perto vai estar aqui e aqui vai estar o meu corredor progressivo. Ah, vou fazer uma conferência, vou fazer uma lensometria. Tudo que eu medir fora dessas posições que eu identifiquei, tudo que eu medir fora dessa posição específica aqui, olha, tudo que tiver fora daqui e fora daqui, já entra como corredor progressivo. Aqui é longe e aqui é perto.
Então, essa é a importância principal do gabarito de montagem. Essa é a importância principal para entender um pouquinho mais sobre o gabarito de montagem. Também temos a possibilidade de interpretar no gabarito de montagem o diâmetro da lente. Por exemplo, eu tenho aqui uma lente, não sei qual é o diâmetro dessa lente. Deixa eu apagar. Tenho aqui uma lente, não sei qual é o diâmetro dessa lente. Venho aqui, simplesmente posiciono ela no centro de tudo isso. Ela é minha linha azul, olha. Ela é a linha que está azul. Deixa eu ver se tem como trocar essa cor. Não tem. Ela é a linha que está azul. Venho e posiciono ela aqui no centro. Posicionei ela no centro, observem, ela está dentro de 75 milímetros. De 75, ela está passando um pouquinho de 75 milímetros. Na realidade, essa daqui tem 75,27 milímetros. Ela tem um pouquinho mais que 75 milímetros. Então, aqui você consegue observar o tamanho específico dessa lente. Ó, diminuí a lente, peguei uma lente menorzinha, uma lente pronta. Essa lente está dando quanto? Ela está dando aqui, na marcação, arrasta ela para o lado aqui, olha, 65 milímetros. Então, nós temos aqui, estamos comparando, nós estamos conferindo a medida que ela tem aqui de 65 milímetros. Então, é importante por conta disso, você consegue trabalhar todas essas informações dentro do gabarito, vocês conseguem conferir todas essas informações dentro do gabarito. Aqui nós temos o olho direito, observação, como que eu sei que é o olho direito, como que eu sei que é o olho esquerdo? Geralmente, vem também na lente anotada o R de right e o L de left. Porém, caso não tenha, a posição em que estiver colocado, peraí, deixa eu tirar essa marcação que eu fiz, a posição em que estiver colocado o campo visual de perto identifica qual é o lado da minha lente, tá? Imaginem que aqui é o nariz, imaginem que essa pessoa está olhando para você e esse corredor progressivo está corrigindo o lado direito. Então, essa é a lente do lado direito. Por quê? Porque o olho vai estar posicionado aqui e quando a pessoa for olhar, ela vai olhar nessa posição aqui. Então, esse é o lado direito, é onde vai ser posicionada a convergência da lente focal, no caso, a convergência focal do multifocal. Tá ok? No mais é isso, espero que vocês tenham entendido, olha, um pouquinho mais aí sobre as medidas do multifocal, sobre posição, sobreposição e sobre a conferência de montagem de multifocal e de lentes visão simples. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí sobre visão simples e gabarito de visão simples e de multifocal. E qualquer coisa, estamos aí à disposição. Fiquem bem.